problema nos seus relacionamentos, tanto em questão de amizade quanto amorosos? Com diversas inseguranças pessoais ou até mesmo medo de confiar nos outros? E se eu te contasse que todas essas dores podem possuir alguma raiz ali na infância? Oi, tudo bom? Eu sou Fabiana Escremin, sou psicanalista, historiadora e estudante de neurociência comportamental, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu falo de feridas emocionais e de acolhimento de criança interior aqui e durante os meus atendimentos também. As feridas emocionais acontecem quando as nossas necessidades básicas, tanto físicas quanto emocionais, não são supridas da forma que deveriam. E aí você deve estar se perguntando, Fabi, o que são necessidades emocionais básicas? São aprendizados socioemocionais que se desenvolvem ali desde a infância e vão acompanhando o indivíduo até a vida adulta. Um adulto suficientemente bom, falando em um linguajar psicanalítico, ele criar uma criança para se tornar também um adulto suficientemente bom. E aí com sensação de segurança, com sensação de afetividade também, com aceitação de pertencimento social, de ética, morais, deveres. E aqui eu não estou falando em o que é certo e errado, ético e moral, eu estou falando em um contexto familiar e social no geral aqui. Em tese, um adulto deveria agir conforme as próprias vontades e ter o livre-arbítrio de reajustar as suas emoções de forma realista, mas nem sempre isso acontece, muito poucas vezes isso acontece. E é muito normal que as nossas feridas de infância, todo mundo tem ferida de infância, é impossível se livrar delas. E quem fala que não teve ferida emocional na infância ou que não teve trauma na infância está mentindo, porque a maioria dos nossos traumas ocorrem na infância, porque a gente está ali desenvolvendo a nossa personalidade. Eu acho que a gente nem tem tanto entendimento assim da nossa personalidade. Talvez a gente até tente entender, mas a gente não sabe ao certo. E na infância também a gente quer muito agradar os nossos cuidadores, né? Porque a gente leva eles como exemplo. Tanto que eu falo que a criança é 100% um reflexo daquele cuidador ali, do pai, mãe, do avô, da avó que está cuidando, do tio, da tia, enfim. Quando essas necessidades básicas não são supridas, elas criam feridas emocionais ou traumas, né? Que são invisíveis. Eles estão ali em algum lugar do nosso inconsciente, mas eles retornam de maneiras invisíveis ou de formas que a gente não entenda. E aí eu vou iluminar aqui uma das principais feridas, que são 5 delas, que a gente conhece na literatura e que a gente vê mais em consultório também. A primeira ferida é a ferida da rejeição, quando a criança sente que ela não é desejada naquele ambiente e que ela precisa se portar ou se moldar de uma forma diferente para agradar e para ser amada. Na vida adulta, essa criança pode desencadear um medo excessivo de se expor, de falar em público, a questão de perfeccionismo excessivo também, seja que ela sabe que faz mal para ela e uma necessidade bizarra de querer agradar os outros. Isso porque ela sente que ela nunca vai ser suficientemente boa. Como uma forma inconsciente de autopreservação, essa pessoa se rejeita primeiro para que a outra pessoa não rejeite ela. E às vezes a outra pessoa nem vai rejeitar, é só um medo mesmo de levar um não e de se machucar. Temos também aqui a ferida do abandono, que infelizmente é muito comum na sociedade brasileira, principalmente pela figura paterna, mas em alguns casos o que eu tô vendo acontece pela figura materna também. Ela não só acontece, como eu havia dito, quando há um abandono físico definitivamente de uma das figuras, mas quando tem a negligência de cuidado físico e afetivo por algum dos cuidadores ali. Adultos com esse tipo de ferida de abandono, eles tendem
a ser muito inseguros. E aí é 880, eles podem se sentir muito ansiosos quando vão entrar num relacionamento e fazer tudo para agradar, ou se distanciar completamente, não querer envolvimento romântico, por exemplo, com ninguém. As pessoas também costumam ter baixa autoestima e baixa aceitação pessoal. A dor do abandono, ela é uma tentativa de busca por aceitação, porque ela nunca foi aceita definitivamente na infância, ou ela acha que nunca foi aceita. E essa busca constante por aceitação leva a pessoa a acreditar que nada que ela faça dá certo, que nada que ela faça é efetivamente bom, entende? E esse é o perigo, é um looping constante. Tem a ferida da humilhação também, quando a criança ela é ridicularizada e humilhada pelos seus criadores. E aí, quando adulto, essa pessoa também se torna bastante perfeccionista, tentando ao máximo evitar erros, e quando ela erra, parece que o mundo acabou. Essa pessoa, ela se sente envergonhada com bastante frequência. Todo tempo ela tenta provar para os outros que ela é boa o bastante. A culpa e o perfeccionismo são ferramentas e mecanismos para ela tentar se afastar dessa humilhação que ela passou. Existe a ferida da traição, que é bastante comum também. Basicamente, são quando as confianças por parte dos cuidadores são quebradas, ou quando os cuidadores não cuidam direito daquela criança. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sabe, em caso de pais separados, às vezes, que ou o pai ou a mãe fala que vai, por exemplo, é o final de semana de ficar com a criança. E aí a criança vai criando aquela expectativa, tipo, ficar super feliz, fica fazendo planos, e o pai nunca aparece, ou a mãe nunca aparece para buscar a criança. Então, essa é a ferida da traição. Essa ferida, ela pode se manifestar através de ciúme e posse em relacionamentos afetivos, ou até mesmo se desenvolver de forma contrária, fazendo com que a pessoa não queira se relacionar afetivamente com absolutamente ninguém, rejeitar relacionamentos. Vocês entendem que a pessoa que sofreu esse tipo de ferida, ela não desconfia por mal se você está vivendo um relacionamento com esse tipo de pessoa, mas porque ela tem medo de ser traída novamente, assim como ela foi traída pelo pai ou pela mãe dela ou por outro cuidador. A última ferida que eu vou falar aqui é a ferida da injustiça, que acontece quando o ambiente é muito rígido e quando a criança é frequentemente punida por alguma coisa que ela fez ou não fez de errado. E às vezes, nesse mesmo ambiente, essa criança tem dificuldade de manifestar o sentimento. Sabe aquela mãe que fica falando, engole choro, não pode chorar? Então, essa pessoa vai criando uma ferida que se baseia na injustiça. Porque quando a criança chora normalmente, claro que existem choros de manipulação, mas normalmente ela tá realmente triste ali, sabe? Principalmente quando é criança muito pequena. Claro que existem exceções, existem caso a caso, existem situações e situações. Essa pessoa, ela costuma a ser um adulto totalmente exigente consigo mesmo e com os outros à sua volta também. Ele normalmente responde à injustiça com raiva. É uma pessoa que tem dificuldade em mostrar suas vulnerabilidades, mas diante desse contexto dá para entender por quê, né? Para concluir, as feridas emocionais nos mostram a forma como a gente lidar com o mundo afora. Elas influenciam as nossas relações amorosas, influenciam o jeito que a gente lida com crítica, o jeito que a gente lida com frustrações. É importante dizer que muitas vezes a gente repete padrão, não porque a gente quer repetir, mas é uma maneira totalmente inconsciente. Um dos principais objetivos do nosso cérebro é a sobrevivência. E esse instinto muitas vezes acaba nos auto-boicotando. A boa notícia é que o primeiro passo
de um processo de cura, sendo que a cura é muito relativa. Eu posso até gravar um vídeo falando aqui o que é a cura, vou até deixar anotado. É justamente quando a gente reconhece as nossas feridas e quando a gente se sente preparado para lutar contra elas. E não vai ser uma batalha muito fácil, porque a gente vai ter que expor e vai ter que reviver elas ali. Isso porque a psicanálise acredita que curar fala. Então, quando uma ferida é nomeada, quando uma ferida é compreendida, ela pode ser ressignificada. E aí você vai poder viver com mais plenitude e mais paz, por assim dizer, compreendendo aquilo que realmente te passou e por que passou. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você ou te ajudou de alguma forma, ou se você viu alguma pessoa aqui, compartilha esse vídeo com ela, não esquece de deixar um like. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!